Estamos ao vivo! Faça uma excepcional semana, faça uma excepcional noite. Muito bem-vindos. Muitos fizeram aí a segunda-feira, diferente, já com grandes objetivos aí para a semana, para o mês, já com grandes objetivos aí para o semestre, hein? Já estamos no segundo semestre aí de 2023. Muito bem, segunda-feira aí, já para a gente começar mais uma aula aí sobre esse tema maravilhoso, inteligência emocional. Vamos nessa. Pessoal chegando aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Ricardo Borges aqui. Vamos ter a oportunidade hoje de dar continuidade à série de aulas sobre inteligência emocional, hein? Esse tema aqui maravilhoso que eu gosto muito. A nossa jornada do conhecimento. Vamos nessa aqui, ó, gente. Para quem não sabe ainda, já falei aqui em alguns momentos nesse nosso canal, em outras oportunidades, outras aulas, né? Eu vou falar aqui de novo hoje, nessa aula de hoje, hein? Vou fazer aqui, na verdade, um resuminho aqui sobre inteligência emocional. E quem foi os precursores, né, desse conceito de inteligência emocional. Vamos lá? Então, gente, esse conceito de inteligência emocional surgiu em 1999, proposto pelos pesquisadores e psicólogos americanos Peter Salovey e o John Mayer. Eles é que trouxeram, né, esse conceito à tona de inteligência emocional. E logo depois, em 1995, né, o psicólogo tão conhecido aí mundialmente, Daniel Goleman, chamado de o pai da inteligência emocional, ele publicou em 1995, foi ele que publicou aí sobre a inteligência emocional, né, que foi um divisor de águas aí sobre esse tema. Um divisor de águas. Para quem não sabia, quem não tinha noção de que era ser inteligente, né? Que antes nós só tínhamos, só éramos medidos, né, pelo QI, pelo coeficiente intelectual, ou seja, pelos nossos conhecimentos, pelo nosso intelecto, o quanto a gente tinha de conhecimento, né? O quanto que a gente tinha de intelecto, que era medido pelo QI. Então essa pesquisa, ela já existia desde 1900. Essa descoberta sobre o QI, né, o coeficiente de inteligência, já existia desde 1900, que foi descoberto pelo também psicólogo, só que agora era um francês, né, chamado Alfred Binet. O Binet, chamado Binet, quando fez essa descoberta aí sobre o QI, o coeficiente intelectual, a intenção dele era, na verdade, de ajudar as crianças, né, que tinham dificuldade de aprendizagem. Então, gente, olha só que legal, muito legal isso. O Binet tinha uma intenção que era o quê? A intenção dele, com essa pesquisa, né, que ele estava fazendo para o coeficiente intelectual, era de ajudar crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. As crianças tinham uma certa dificuldade, ele queria entender por que as crianças tinham essa dificuldade e acabou descobrindo o QI. Mas daí o QI acabou virando uma referência, né, da nossa inteligência intelectual. Foi quando Daniel Goleman, em 1995, lançou a inteligência emocional e divulgou um livro, né, com o tema Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Isso foi muito legal. Daí para cá tomou outro rumo, né, sobre inteligência emocional. Tudo mudou. Descobriu-se então que não tínhamos somente o intelecto, né, como referência de inteligência. Descobriu que a gente tinha também outras inteligências. Na época era mais uma, a inteligência emocional. A nossa parte emocional, né, que também passou a ser considerada uma inteligência. E que essa inteligência emocional, é que dita toda a nossa vida. Toda a nossa vida, inteligência emocional. Ela que descontrola ou controla tudo, né? Ela que descontrola e controla tudo.
ela tem essa capacidade de elevar para grandes patamares ou te julgar para baixo, submeter à escravidão de muitos hábitos e comportamentos aí indesejáveis. É essa inteligência emocional aí que faz isso com a gente, hein? Aí chegando, a galera chegando aí, muito bem. Então, gente, a inteligência emocional, ela é definida como sendo as nossas habilidades e capacidades que adquirimos de interpretar e compreender as nossas emoções e sentimentos. Ou seja, de governarmos mesmos as nossas emoções, de gerenciarmos os nossos sentimentos. Porque a gente não controla efetivamente as nossas emoções, a gente compreende e gerencia. Você sabe o que você vai fazer de melhor. Quando você tem inteligência emocional, você gerencia as suas emoções. Quando você tem inteligência emocional, você tem essa habilidade de gerenciar as emoções. Melhor, você não é impulsivo, você não é reativo. Você toma mais ações do que reações. Reações é instintivo e ações é mais pensado. Você traz para o seu consciente, para a sua razão, para você tomar determinadas decisões. Porque a decisão ela é tomada no inconsciente. Tchum. Aí você, quando você tem inteligência emocional, que você pratica isso constantemente, você tem essa habilidade de quê? De gerenciar os sentimentos, gerenciar as emoções. Então a inteligência emocional é considerada hoje a habilidade mais importante que precisamos conhecer e saber utilizar. Então precisamos, gente, realmente conhecer mais sobre esse tema. Precisamos entrar e entender melhor, entrar nessa vibe aí, ó, de ser inteligente emocionalmente com as nossas emoções, trabalhar as nossas emoções, de dominar efetivamente aquilo que tem nos dominado constantemente. Quem não tem inteligência emocional é dominado pelas emoções. Quem tem inteligência emocional domina e governa sobre as suas emoções. Legal? Muito bem. Então, o que você ganha? Inteligência emocional. Primeira coisa que você ganha é equilíbrio emocional. Diante de situações estressantes, principalmente. Diante de situações desafiadoras, principalmente, porque isso é o que mais nós temos na nossa vida. Situações estressantes e desafiadoras, principalmente no ambiente corporativo, não é mesmo? Você ganha mais poder de decisão, você toma mais decisões assertivas, não é isso? Diminuição da ansiedade no trabalho, principalmente, na vida pessoal. Pessoas que vivem extremamente ansiosas, ansiedade não está controlando determinadas emoções. O que está te levando a essa decisão de ter essa ansiedade? Então é aí que a gente entra com a inteligência emocional. Definições de metas, objetivos mais claros e mais inteligentes. Isso é ter inteligência emocional. Olha só, a inteligência emocional vai te ajudar na construção de relacionamentos muito mais fortes. Pessoas que têm inteligência emocional se dá melhor com outras pessoas, entende melhor as outras pessoas. E hoje também nós vamos falar um pouquinho, dar uma pincelada aqui sobre perfil comportamental, que foi pedido na última aula aí da semana passada, para a gente falar um pouquinho sobre perfil comportamental. E você entendendo um pouco de perfil comportamental, entendendo da outra pessoa, você tem a capacidade de lidar melhor com o outro, entendendo como que o outro funciona, como que o outro responde em determinados estímulos. Então, quando você entende disso, você entende mais de inteligência emocional. Então, ela vai te dar essa capacidade de ajudar na construção de melhores relacionamentos mais fortes. Vai te trazer sucesso no seu trabalho e também vai te facilitar a alcançar objetivos profissionais e pessoais com mais facilidade. Por quê? Porque você vai dominar melhor as suas emoções e buscar trilhar os melhores caminhos para você alcançar o quê? Uma vida mais plena. Então, gente, a inteligência emocional, ela também vai te ajudar a você se conectar com seus sentimentos, transformar intenção em ação. Não é só ficar procrastinando. Você entende melhor sobre os seus pensamentos. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que fazer isso?
eu vou ficar só com aquela intenção e não vou agir mais. Inteligência emocional te dá essa capacidade de você tomar mais decisões mais assertivas, transformar a intenção em decisão, em ação, tomar decisões mais equilibradas sobre o que é mais importante para você no seu dia a dia. Com ela, gente, com a inteligência emocional, você vai saber escolher com mais facilidade as suas prioridades nas suas ações e nos seus projetos de vida. Isso é ser inteligente emocional, né? Pessoas que conseguem ter mais percepção das suas emoções e sentimentos têm mais controles da sua vida. Pessoas que conseguem ter mais percepção das suas emoções e sentimentos têm mais controle da sua vida. Olha lá, trabalhar mais o seu consciente, é o Vinícius aí, é o Vinícius de Abreu aí falando aí, trabalhar mais o seu consciente e o seu inconsciente, para não deixar seu inconsciente te dominar, porque o inconsciente é onde que está as nossas emoções, onde que está todas as nossas memórias gravadas. E quem fala isso é esqueci o nome do... Vou lembrar daqui a pouco. Como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Então, se eu tenho essa percepção de como eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas, eu posso mudar essas coisas que eu estou fazendo que não está sendo muito legal para mim. Então, está tudo gravado no seu inconsciente. Quando acontecem determinadas coisas, o seu inconsciente joga logo uma memória daquela mais próxima daquilo que está acontecendo com você para você ter uma reação. E se você reagir daquela forma, você vai reagir em todos os outros momentos que acontecer aquele fato com você. E talvez essa reação sua não está muito legal e você precisa de mudar ela. Daí você pode ressignificar, fazer um trabalho de ressignificação. Nós vamos falar aqui também sobre ressignificação. Trabalhar ou ressignificar aquilo que está acontecendo com você. Para quê? Para você ter melhores comportamentos, melhores resultados, melhores ações, não só reações, porque a gente tem as reações nossas que são instintivas. Mas em todo momento você não precisa só de estar reativo, você tem que estar ativo para aquilo que você quer, para você ter melhores resultados. Isso aí, Vinícius. Muito bem. Então vamos lá. Então, resumindo, a inteligência emocional é a gestão das nossas emoções. Você gerenciar de fato aquilo que está acontecendo com você. Aí você me pergunta, como que eu vou fazer isso, Ricardo? Como que eu posso fazer a gestão das minhas emoções? Boa pergunta é essa, hein? Vou te explicar aqui, ó. Primeiro eu percebo a emoção. Eu só percebo a emoção através do sentimento. Porque tem um fato, tem emoção, tem um sentimento. Do sentimento você vai dar um significado. Do significado você vai instalar uma crença. Daquela crença você começa a ter os seus comportamentos e seus resultados. Então, fato, emoção, sentimento. Sentimento, você vai dar um significado para aquilo. O significado daquilo vai te instalar uma crença. Você vai passar a acreditar que aquilo é feito daquela forma. Crença é uma verdade absoluta para você. Você tendo uma verdade absoluta, você vai se comportar de acordo com aquilo que você acredita. E você acreditando naquilo e dentro dos seus comportamentos, você começa a ter seus resultados. E se você não está tendo resultados legais, é porque você está dando significados errados ou significados limitantes para determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, primeiro eu percebo a emoção. Eu só percebo a emoção através do sentimento, identificando qual sentimento eu estou sentindo naquele momento. Dou um significado para aquele sentimento, dou um significado para eles e pronto. Depois daquele significado é instalada uma crença. O significado, gente, é que é extremamente importante para quê? Para a sua vida. Porque neles você vai estar instalando as suas crenças. Neles você está instalando as suas crenças. Se determinados significados que você dá para determinadas coisas que aconteceram na sua vida, você poderá ser o quê? Se sentir bem ou se sentir mal com aquele significado que você deu. Você poderá ficar travado ou seguir em frente. Tudo vai depender do significado que você deu. Do significado que você der para determinados fatos que aconteceram na sua vida. Quando isso acontece, eu já começo a tomar o quê? As minhas decisões através dessas percepções que eu tive e do significado que eu dei para aquilo.
instalou uma crença em mim. Se for uma crença limitante, você vai ter comportamentos limitantes. Você não vai passar de determinados níveis. Você vai ser limitado através daquela crença que você acabou de dar o significado. Seus comportamentos vão estar delimitados em cima daquilo. E daí os seus resultados vão ser o quê? Limitados. Você vai chegar até determinado ponto e achar que aquilo está bom ou que você não consegue alcançar mais do que aquilo. Então você tem que ressignificar determinadas coisas que acontecem na sua vida. Mas para isso eu preciso o quê? Buscar o quê? Buscar conhecimento, passar por alguns treinamentos, para eu conseguir gerir esse processo melhor. Para eu conseguir fazer a gestão das minhas emoções de forma o quê? Correta e equilibrada. Eu vou explicar aqui como que é o processo de ressignificação. Se der tempo, nós vamos falar aqui até meia-noite hoje. Eu tenho conteúdo aqui para poder passar para vocês aqui até meia-noite. Nós vamos buscar aqui ser o mais sucinto possível aqui para poder eu passar o conteúdo aqui para você. Vou te explicar aqui algumas coisas de ressignificação. Como que você pode ressignificar imediatamente tudo que acontece com você. Na maioria das vezes, gente, nós não prestamos atenção nisso. Nós ficamos somente com aquele significado que veio de imediato ali, o que ocorreu naquele momento. Fica com ele e pronto, acabou. Acho que não precisa de mudar, acho que não deve mudar. E sempre nós precisamos de mudar. Ei, gente, aí, pela chegou primeira vez. Chegou uma visita aqui, ó. Aparecendo na live do maridão. Deixa eu ver quem tá aí. O Cláudio. Vinícius, Valmir, ó, a galera muita tá gente aí, hein? Muita Isso gente aí, aproveita, conteúdo inédito. Vamos aqui, ó. A Gisele chegou, o Valmir chegou aí, Vinícius. Tá aí o Cláudio, quem mais? A Ione chegou aí. Não, para que ela perdeu. Maria José, aí ó, tá chegando gente aí, ó. Tá que chega gente aí. Vamos lá, vamos nessa aqui, ó. Gisele. Vamos lá, ó. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho de ressignificar, hein? Vamos nessa aqui, ó. Tivemos uma visita inusitante aqui, né? Da patroa, chegou. É ela que dá também o curso de analista comportamental. Faz a formação de análise comportamental. Se eu fosse você, não perdia não. Já vai abrir aí mais uma vaga aí para a gente começar a fazer o curso de formação de analista comportamental, hein? É um curso fenomenal, gente. Vocês têm que fazer esse curso. Tem que fazer esse curso. É muito legal. E é muito importante para a nossa vida. Você entender de perfil comportamental é tudo. Você entende a você mesmo. Você entende como que você se comporta. Você entende como o outro se comporta. Daí você entende como que o seu filho se comporta. Daí você que mexe com vendas, eu dou uma pincelada também lá, porque eu tenho um curso de neurovendas. Eu tenho um livro também de neurovendas, então eu explico tudo isso, como que você atende determinados clientes, que é extremamente importante você entender determinados clientes, como que você entende o cliente, como que você atende determinados clientes, que você quer atender todo o cliente num perfil comportamental só, não adianta, a pessoa é diferente, ela tem um perfil diferente um do outro. E a gente põe um script que é que todo mundo entra naquele script ali e você acha que aquilo vai dar certo para todo mundo. Não é. Você tem que entender. Quando você entende, fica melhor para você. Você tem melhores resultados. Olha lá o Cláudio falando. Faz total sentido para a vida no geral, em todos os sentidos. Isso mesmo, Cláudio. Isso aí, ó. Aí, ó. O telefone aí tá sem áudio. Tá escutando bem aí, gente? Aí o Valmir tá com o telefone sem áudio aí, ó. Não, depois você vai assistir essa aula aí, vai ficar gravada aí, Valmir. Vai ficar gravada aí, ó. Vai ficar gravada aí, depois você assiste ela de novo aí. E vamos que vamos aqui, ó. Vamos entender primeiro o que são emoções e sentimentos. Vamos entender primeiro o que são emoções e sentimentos. Emoções são manifestações da nossa mente que nos fazem agir e reagir diante do que acontece em nossas vidas. Então, manifestações da nossa mente. Tudo acontece na nossa mente primeiro. Se acontecer, primeiro nós somos seres sensitivos. Primeiro, sensitivo. A gente sente primeiro, depois a gente pensa. Mas se você pensar em determinados fatos na sua vida, em determinadas emoções e deixar aquilo reverberar no seu corpo, você vai ter aquilo no seu corpo o tempo todo te incomodando.
Então, os pensamentos são extremamente importantes também. Então, emoções são manifestações da nossa mente que nos fazem agir e reagir diante de acontecimentos em nossas vidas. E os sentimentos são respostas às emoções. Olha que legal. Isso que eu falei. Os sentimentos a gente controla. A emoção na raiz a gente não consegue controlar. Você só consegue perceber a partir do momento que você dá um nome para aquele sentimento. São respostas às emoções. E dizem respeito de como a pessoa se sente diante daquela emoção. Então, sentimentos são respostas às emoções e dizem respeito de como a pessoa se sente diante daquela emoção. É a identificação da emoção. São estados, gente, e reações que o corpo humano é capaz de expressar diante dos acontecimentos vivenciados. Então, emoção e sentimento. A emoção é raiz, que são manifestações da nossa mente que nos fazem agir e reagir diante do que acontece na nossa vida. E os sentimentos são as respostas àquelas emoções que dizem respeito como que a pessoa se sente diante daquela emoção. Muito bem, então nós temos as 5 emoções básicas, né? E os sentimentos são as raízes dessas emoções. Então eu vou dar uma pincelada aqui para vocês entenderem o que é sentimento e o que é emoção. Então, da emoção, medo, por exemplo, as 5 emoções básicas que nós temos medo, raiva, tristeza, alegria e o afeto. Medo, raiva, tristeza e alegria e o afeto. Do medo, por exemplo, qual que é o sentimento que pode vir do medo? Tem vários sentimentos que podem vir do medo. O pânico, a ansiedade, a fraqueza, são sentimentos que vêm do quê? Da raiz medo. E da raiva? O rancor vem da raiva. A fúria vem da raiva. O ódio vem da raiva. Então a raiva é a emoção raiz e o sentimento é o rancor, é a fúria, é o ódio e outros sentimentos mais, né? Da tristeza. A tristeza é a emoção raiz. Vem o que da tristeza? Vem a depressão, vem a aflição, vem a angústia. Então, a aflição, a angústia e a depressão é um sentimento da tristeza. E da alegria, felicidade, prazer, deleite. Felicidade, prazer, deleite. E do afeto, vem o amor, vem a atenção, vem o cuidado. Então, o sentimento do afeto é a atenção, é o amor, é o cuidado. Então, olha só, presta atenção aqui, ó. Você sabia que nós somos seres sensitivos que pensam e não seres pensantes que sentem? A primeira coisa que acontece é a emoção. E você vai decifrar aquela emoção através do seu pensamento. E que isso é percebido pelos nossos sistemas representacionais, que é a comunicação com o nosso mundo externo. O nosso sistema representacional, ele tem essa função, né, de ter essa comunicação com o nosso mundo externo, ou seja, a nossa comunicação interna e externa é feita com base nos nossos sentidos, chamados de sistemas representacionais, que são os nossos sistemas representacionais: visual, auditivo, sinestésico. Visual, visão; auditivo, audição; sinestésico, que é o olfato, a degustação, o tato. E tem também o digital, né, que é o diálogo interno, que a gente fica lá conversando com a gente mesmo. Então nós temos esses 4 sistemas representacionais aí que fazem essa comunicação com o nosso mundo interno e externo, a nossa comunicação interna e externa. Muito bem, vamos lá. Vamos aqui para mais conhecimento aqui, ó. Então, quais são os 5 pilares da inteligência emocional? Estou dando uma pincelada para a gente falar sobre inteligência emocional e entrar para outros temas aqui. Você tem que ter esse conhecimento. Eu já passei aqui em algumas aulas, mas quem está chegando aí agora vai aproveitar desse conhecimento aqui que a gente está trazendo, ó. Então, ó, 5 pilares da inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole emocional, motivação, consciência social e relacionamentos interpessoais. Esses são 5 pilares da inteligência emocional. Em outras aulas aqui, eu expliquei detalhadamente cada um desses 5 pilares. Se você voltar lá atrás, pegar alguma dessas aulas nossas aí, eu pincelei cada um desses aí, ó. Autoconhecimento,
motivação, autocontrole emocional, consciência social e relacionamentos interpessoais. Quer saber um pouco mais sobre esses 5 pilares? Volta lá nas nossas aulas que a gente já tem falado bastante sobre isso aí. Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para facilitar o nosso conhecimento. Por quê? Porque quando eu falar de percepção, você vai entender como que nós percebemos o nosso mundo externo, como que é a nossa comunicação, quais são as emoções básicas e quais são as ramificações dessas emoções, que são os nossos sentimentos, que são trazidos aí pelos nossos sentimentos, e também os 5 pilares da nossa inteligência emocional, que são o autoconhecimento, o autocontrole emocional, a motivação, a consciência social e os relacionamentos interpessoais. Daí facilita mais para a gente aqui o seu entendimento, quando você conhece um pouco desses pontos que eu estou trazendo aqui para vocês. A Edilane chegou aí, Edilane Gualberto, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Estou trazendo aqui para vocês alguns conhecimentos, alguns pontos importantes da inteligência emocional. Muito bem, vamos falar aqui de crença. Você sabe o que é uma crença? Nós falamos lá de significado, como que acontece a instalação de uma crença, como que acontece o significado. Então acontece um fato, eu tenho a emoção, dessa emoção eu tenho um sentimento, desse sentimento, depois que eu decifrei esse sentimento, eu dou um significado para esse sentimento. Nesse sentimento eu instalo uma crença. O que é uma crença? Vamos lá? Crença é tudo aquilo que você acredita como sendo uma verdade absoluta. Mesmo que você não saiba conscientemente, muitas informações, gente, você não tem noção, muitas informações do nosso inconsciente já está conosco desde quando a gente está lá dentro da barriguinha da nossa mãe. Desde a nossa fase intrauterina. Desde quando você está lá guardadinho dentro da barriga da sua mãe, você já tem memórias inconscientes. Por quê? Porque essas memórias são passadas através da nossa mãe, através da gestação. Então, como que uma crença é instalada? Eu já contei aqui, já falei algumas vezes. Contei aqui várias histórias aqui, como uma crença são instaladas. Eu vou contar uma outra. Uma pessoa pode chegar aí perto de você e te conta uma história que aconteceu com uma amiga dela, por exemplo. Ah, aconteceu uma história, minha filha, nem te conto. Vem cá, senta aqui comigo. Daí a pessoa vem, conta aquela historinha para você. Você pode acreditar naquilo ou não. Agora, se você acreditar naquela história, você pode trazer aquilo como uma verdade absoluta para sua vida. Daí para frente, tudo que girar em torno daquela história vai ser uma verdade para você. Então, gente, tudo que acontecer na sua vida que tiver algum vínculo com aquela história que a sua amiga contou aí para você, você vai trazer como uma verdade absoluta. Acabou de ser instalada uma crença em você. Pode até não ser uma verdade aquela história que a sua amiga contou para você, ou que o seu amigo contou para você, pode até não ser uma verdade absoluta. Mas como você acreditou sendo uma verdade absoluta, você passa até a contar essa história para outras pessoas como sendo uma verdade absoluta. Você já viu falar daquela mentira que é contada 1000 vezes? Aí ela se torna uma verdade absoluta? É mais ou menos por aí. A gente tem crenças que nós compramos das outras pessoas, que a outra pessoa acredita nisso, então eu passo a acreditar porque aquela pessoa conta aquela crença dela com tanta firmeza, com tanta positividade, que aquilo para ela é uma verdade absoluta. E eu compro aquela crença dela. Por quê? Porque eu passei a acreditar naquilo que ela acredita. A crença também é instalada desse jeito. A crença pode ser uma coisa que aconteceu na sua vida e que você deu um significado para aquilo e aquilo instalou em você. Então você sabe que todas as vezes que aquilo acontecer daquela forma, aquela crença aquela crença que você tem instalada é o que vai acontecer. Então tem crenças que você compra, tem crenças que a pessoa conta uma história para você, você acredita. Tem crenças que é pela comunicação, igual essa que eu acabei de falar, que a pessoa conta a história. Tem crenças que aconteceu com você. Então, tem várias formas de instalar a crença.
Aí aquilo que você escutou do seu amigo, você passa a contar como sendo uma verdade, e outras pessoas fazem a mesma coisa, começam a contar para frente, para frente, para frente. Assim que funciona. Contando a mesma história para outras pessoas, e outras pessoas vão acreditando também do mesmo jeito, como sendo a verdade absoluta para você. E aí pronto, está instalada uma crença. Tudo está ligado ao quê? Ao significado que você dá para o que você escutou através da comunicação de uma história. Ou o significado que você pode dar através de uma percepção de algum fato que aconteceu na sua vida. Então, pela percepção de alguma coisa que aconteceu com você, ou por uma história, ou que alguém já viveu e contou para você, e você acredita naquilo que a pessoa contou para você. Então tem várias formas de instalar a crença. Um outro exemplo, você quer ver? Vou te dar um outro exemplo aqui, olha só. Uma menina ganhou lá um violãozinho no seu aniversário. Então ela desembrulhou o presente, fica lá toda feliz, ela ter ganhado aquele violãozinho. Achou maravilhoso, lindo aquele presente. Ela tinha aquela coisa de querer ganhar um violãozinho na sua vida. Nossa, eu acho um violão tão bacana e tudo. Gostou daquele violão. Então ela tira lá o violão da caixa, tira lá do papel de presente e vai tocando, já começa a tocar lá na festa, né? Na festa de aniversário dela. E as pessoas percebem aquele som, né? Percebe aquele som, nossa, que bacana. Olha, ela tá tocando violãozinho. Aí, ela tocar o violãozinho, logo o pessoal abre aquela roda assim, e ela tocando violão, e o pessoal começou a abrir aquela roda. Na hora que ela percebe, ela está no meio da roda. Ela está lá no meio de uma grande roda, e todos lá batendo palma para ela. E ela ali, tocando o violãozinho dela, no meio daquela multidão de pessoas. Olha para um lado, olha para o outro, fica feliz. E continua ali tocando o violãozinho dela. E todos continuam ali batendo palma para ela. E ela ali se sentindo dona da situação, né? Toda feliz. Todo mundo batendo palma. E ela ali, toda dona da situação. Muito feliz, né? Tocando seu violãozinho ali maravilhosamente. Ela se sentia engrandecida. Hoje em dia, essa menina, ela se tornou o quê? Uma grande empresária do ramo têxtil. Ou seja, ela não se tornou música, ela se tornou uma empresária de sucesso. Ela não se tornou uma música, uma pessoa que gosta de música ou que toca música excepcionalmente, ou uma cantora famosa. Mas ela se tornou uma grande empresária. Por quê? Por que você acha que ela se tornou uma grande empresária? Porque naquele momento ela deu um significado para aquilo que aconteceu com ela. Qual que seria o significado que ela deu? Então, gente, você acha que ela foi um significado bom ou foi um significado ruim? Fala aí. Vamos interagir aí nessa aula aí, hein, gente. Vamos lá, olha só. Ela deu o seguinte significado: eu posso interagir com as pessoas, eu gosto de pessoas, as pessoas gostam de mim. Sei lá, pode ter falado um monte de coisa boa lá, alguma coisa parecida com isso ela pensou. Eu me dou bem com o público. Ela deu um significado positivo, um significado de empoderamento, um significado que ela carregou para a vida dela até a atualidade. E ela conseguiu se tornar uma grande empresária. São significados que damos para o que acontecemos com a gente. Significados. Então a gente tem que o quê? Ensinar as nossas crianças a darem os melhores significados para as coisas que acontecem na vida delas. É já ensinar desde cedo. Eu costumo dizer que nós não somos pais e nem somos mães. Nós temos que ser treinadores. Treinadores, ensinar os nossos filhos e treinar eles o tempo todo.
Porque pai e mãe, os pais, não são aquelas pessoas que só cuidam, não. Só trata, não. Tratar, você trata de animal, você trata de bichinho. Você bota o bichinho ali numa gaiola e vai lá e trata dele. Pronto, acabou. Você não tem que dar instrução, não tem que fazer nada. Cuidar, você cuida de bicho. Agora, ser humano, criança, então, por exemplo, você tem que treinar. Tem que treinar todo dia. Tem que treinar constantemente. Tem que ver onde está tendo os erros. Tem que ver o que está dando de significado. Mas que significado você deu para isso? Então significa que talvez você poderia mudar esse significado seu. Talvez seria dessa forma. E colocar eles para pensarem em cima disso aí. Ó. São significados que damos para o que acontece com a gente. Então olha só. Percebe isso que eu vou falar aqui para vocês. Ó. E se essa mesma menina, quando ela percebeu que se encontrava ali no meio daquela roda, aquela roda grande de pessoas, e todo mundo ali olhando para ela, aplaudindo, rindo, ela poderia ter dado um significado diferente para aquilo que estava acontecendo ali com ela, sim ou não? Sim ou não? Poderia ter dado um significado diferente. Nossa, essas pessoas estão rindo de mim. Essas pessoas estão rindo de mim. Ficar com vergonha, correr para trás do pai ou correr para trás da mãe, se esconder, ficar com vergonha, sei lá. Um monte de outra coisa podia acontecer, coisas negativas. Ela poderia estar dando significado negativo. Aí escondeu atrás do pai, o pai falou assim: ah, tadinha, ela está com vergonha, deixa ela aqui. Tem que dar um significado diferente, tem que pegar a criança de novo, não é fazer o trem na marra, não. Mas minha filha, olha que legal, olha quantas pessoas estão batendo palmas para você, olha que bacana que tá isso aqui, vem cá, papai tá aqui com você, olha aqui, olha para elas, pode continuar, elas estão felizes que você está fazendo isso, já ajudar a criança a dar um novo significado para aquilo, para ela não instalar crenças negativas nela, crenças limitantes. Ela estaria instalando ali crença limitante. A criança acaba instalando crença limitante, né? A crença negativa, de vergonha, de não merecimento, de chacota, que as pessoas estavam rindo dela. Na realidade, as pessoas não estavam rindo dela, as pessoas estavam rindo para ela. Não estavam rindo dela, estavam rindo para ela. São significados. Ela poderia ter dado esses significados. Daí, será que hoje ela seria uma empresária famosa? Se ela tivesse dado esse significado lá atrás? A não ser que no meio do caminho ela aprendeu inteligência emocional, a não ser que no meio do caminho ela aprendeu outras coisas, teve a oportunidade de ter mais conhecimento, de trabalhar isso na vida dela, aí ela ressignificar isso, aí sim, ela poderia ser uma empresária famosa. Mas uma criança que já começa ter significados limitantes, crenças negativas na vida, ela tem uma grande possibilidade de não seguir com bons resultados. Será que a vida dela teria tomado o mesmo rumo que tomou? Será que ela teria facilidade de se tornar uma empresária de sucesso? Tem a dúvida aí, hein? Pode até acontecer, mas seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Vocês não acham? Claro. A Vânia chegou aí, ó. Vânia Eduardo. Então assim, ó. São significados que damos para determinados fatos que acontecem em nossas vidas. É que vão ditar o que vai acontecer dali para frente. São significados. Gente, então essa aula de hoje aqui, ó, tá merecendo a gente aí mandar um aviãozinho. Vamos mandar um aviãozinho aí para uma galera que ainda não chegou nessa aula. Tô mandando aqui. Daqui a pouco chega a gente aí, ó. Ó. Vamos lá. Mandei alguns aviãozinhos aí. Manda aí para essa galera aí que tá merecendo a gente mandar aí alguns aviãozinhos para alguns amigos que ainda não chegaram aqui nessa aula de hoje. Quem que você acha aí que merece participar dessa aula de hoje aí? Manda aí um aviãozinho para ele aí. Fala aí para mim. Vamos mandar pelo menos aí para uns 5 amigos aí e chamar para essa aula de hoje aí, para a gente conseguir dividir ainda mais esse conhecimento que nós estamos tendo aqui com essas pessoas que ainda não chegaram. Manda aí, vai lá. Então, ó,
voltando aqui, significado. Gente, isso é muito sério. Quando a gente não tem esse entendimento de dar os melhores significados para aquilo que está acontecendo com a vida da gente, com os fatos que acontecem na nossa vida, isso é muito sério. Acabei de falar sobre significados aqui. Sem entender isso e buscar entender algumas coisas que estão acontecendo com você aí na sua vida, para você poder fazer um trabalho de ressignificar essas coisas, é muito importante. Essas coisas que estão acontecendo aí com você, ó, isso mesmo, ressignificar. Esse é o ponto-chave que nós precisamos fazer com o que acontece com a gente. Porque o que acontece com a gente é só 10%. É só 10% que acontece com a gente. Em tudo na nossa vida. É só 10%. 90% você tem de oportunidade de dar o significado. Então, quando você tem inteligência emocional, você consegue facilmente descobrir isso aí, ó, por conta dos seus comportamentos, que você precisa mudar. Então, vai precisar o quê? Ressignificar. Se você percebe que tem alguns resultados aí, ó, em algumas áreas da sua vida aí que você não tá legal, vai precisar de ressignificar. Tem que encontrar o fato ou a comunicação que você recebeu, o que está acontecendo aí para um determinado comportamento seu, ou o resultado que você não está tendo, que você tem tido aí na sua vida, daí encontrar isso aí, ó, e você dá um novo significado para ele. Você vai poder fazer um processo de ressignificação, encontrar o fato e dar um novo significado para ele, para que você consiga destravar e trazer novos resultados, tanto para os seus comportamentos, quanto para alguma área da sua vida aí que você precisa mexer e ajustar. A Sembra chegou aí, data Sincep, ó. A Milena, sejam bem-vindos. Gente, presta atenção aqui então, ó. Não existe sentimentos bons ou ruins. Na essência, todos os sentimentos possuem o quê? Uma função específica, uma necessidade dele existir. Então, dê um sentimento, presta atenção nisso para você dar o significado certo. Muitas vezes, isso não é bem entendido. Por isso que a gente precisa de entender de emoção e sentimento. Por isso que a gente tem que entender, fazer um autoconhecimento, entender de inteligência emocional. Porque não existe sentimento bom ou ruim. Existe o significado que você dá para ele. Qual que é o significado que você está dando para aquele sentimento? Se você der um significado ruim, vai ser ruim. Se você der um significado bom, vai ser um significado bom. Eu vou te explicar aqui, ó. O significado que nós damos para os sentimentos que geramos é que vai determinar os seus comportamentos, seus resultados, que você tem aí na sua vida, ó. Nós podemos ter medo, por exemplo, raiva, tristeza, entre outros sentimentos, e ainda assim, gente, isso nos alavancar para a nossa vida e gerar resultados excelentes. Isso pode alavancar a nossa vida e ainda gerar resultados excelentes. Depende do significado que você vai dar. Tudo vai depender do significado que você deu para o sentimento que você teve naquele momento. Naquele momento que o fato aconteceu com você. Pegou esse código aí, ó? Pega esse código aí, ó. É importante você entender o que de fato aconteceu para você entender aquele sentimento e dar um significado da forma correta. Tudo vai depender do significado que você deu para o sentimento que você teve no momento em que o fato acontecer. Pegou o código aí? Muito legal. Então agora, ó, se você não conseguir fazer isso sozinho, ó, chegou a Margarete, chegou a Viviane, chegou a Milena, sejam bem-vindos aí, gente. Muito legal. Então, se você não conseguir fazer isso sozinho, procura ajuda. Procura ajuda, gente. Procura uma ajuda profissional, um coach, um psicólogo, um profissional que vai te ajudar a descobrir esses pontos de melhorias aí em você e reverter eles para pontos mais fortes. Descobrir essas crenças limitantes aí que estejam te limitando, te atrapalhando aí a sua vida, para você prosperar mais, para você desbloquear essas crenças que impedem você de ter resultados melhores, diferentes, mais positivos. Isso tem treinamentos.
Nós mesmos temos treinamento aqui, que é um treinamento vivencial, que é o MPL, Mentalidade, Propósito e Liderança. Trabalha esses 3 pontos e muito mais dentro da inteligência emocional. Mais positivo, resultados melhores, diferentes. Se você acha que você está precisando disso, procura esse tipo de ajuda. Treinamento de alto impacto emocional, por exemplo, que nós temos aqui, nós vamos lançar mais uma turma aí. Já fizemos algumas turmas, vamos lançar de novo esse treinamento. Já aí para o mês de agosto ou setembro nós já vamos lançar ele novamente. Que trabalha a inteligência emocional também. Então, esse treinamento de alto impacto, por exemplo, são treinamentos de alto impacto emocional. Então nós temos 2 formas de aprender, por repetição ou por emoção. Por repetição é você fazer várias vezes aquilo que você precisa de aprender. Você ir lá e fazer uma decoreba mesmo, projetar aquilo para dentro do seu inconsciente para você fazer aquilo várias vezes, aí você aprende. E a segunda forma é a forma emocional, através de alto impacto emocional. Quando você tem uma emoção forte, você vira a chave muito rápido. Então esses treinamentos de alto impacto emocional trabalham inteligência emocional, que são muito fortes para esse tipo de transformação, para ressignificar muitas crenças limitantes que estão aí te impedindo aí de crescer e de ir para o próximo nível, hein? Olha só, eu vou falar aqui para vocês agora uma coisa extremamente importante. Tem várias formas da gente aprender isso aí. Eu, por exemplo, além dos treinamentos que a gente dá, eu venho aqui dar essa aula aqui para vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, para vocês transformarem a sua vida aí para uma vida melhor e mais plena. E agora também, como eu já falei aqui em algumas outras aulas, eu escrevi também um e-book muito legal. Já testei e já sei que funciona mesmo. Esse e-book, gente, vai te ajudar você a reprogramar o seu cérebro, reprogramar a sua mentalidade, a forma que você pensa. Se tá com crenças limitantes, vai virar essa chave aí, ó. Então, quando a gente reprograma a nossa mente, a gente faz o quê? Uma faxina naquilo que não tá legal e coloca o quê? Coisas melhores, que vão nos fortalecer e fazer a gente passar para um próximo nível, evoluir. Vai fazer você trocar algumas programações que estão aí, ó, que não tá muito legal aí para você, que estão te levando a nada, ou que não está te dando resultados melhores. Então, quando você muda a sua mentalidade, você passa a ter o quê? Melhores resultados em todas as áreas da sua vida. Muda tudo, gente. Assim, ó, você tem aí na sua cabecinha, você tem aí na sua mente, sua mente não, sua cabeça, uma máquina de última geração. Seu cérebro é uma máquina de última geração. Só que você tem instalado aí, talvez, um Windows 95. Uma máquina de última geração. Gente, o que acontece? Quem entende um pouquinho aí de sistema vai saber o que eu estou falando aqui, dessa brincadeirinha que eu estou fazendo aqui, ó. Sabe o que eu estou falando. Então assim, ó, você acabou de comprar um computador, um supercomputador, só que o sistema que ele está instalado lá está rodando muito lento, sem capacidade, não aceita algum software, daí fica complicado, não roda bem, fica lento, custa a processar as coisas. Precisa trocar, precisa instalar aí um sistema novo, um software novo, novos drives mentais. Aí nós estamos falando do cérebro, drives mentais, porque o computador foi feito igual o cérebro humano. Dependendo do software que você colocar nele aí, ele vai funcionar lento, vai funcionar igual uma carrocinha. Agora, se você trocar os drives, se você trocar o software, se você colocar um sistema bacana aí a coisa vai rodar legal. Drives mentais novos. Trava, é o Vinícius falando aí. Trava mesmo. Pega uma super máquina, instala nela um Windows 95 pra você ver, vai rodar igual uma carroça. Não vai rodar legal.
Vai ficar aquele trem ali, vai, pô, pelo amor de Deus, eu comprei uma máquina super poderosa, uma máquina potente e não roda legal, o trem fica travando toda hora, cai a internet, cai não sei o que, e o trem não roda, e o resultado, cadê o resultado? Gente, cobrando, e o trem não vem. A mesma coisa é o nosso cérebro. Se você não reprogramar, se você não trocar algum software que está aí dentro, se você não trocar sua mentalidade, colocar drives novos aí, você vai ficar rodando com mais dificuldade, o negócio vai custar acontecer. Porque tem gente que pega as coisas, e sai lá na frente, o negócio já dá resultado, e daqui a pouco é resultados rápidos. Você tem que trocar a programação. Drives mentais novos, para você conseguir mudar aí a sua mentalidade. E nesse e-book que eu fiz, gente, você vai poder fazer exatamente isso aí que eu estou falando com você aqui. Reprogramar sua mente. Ou melhor, reprogramar o seu cérebro. Aí você vai lá no meu Instagram, lá, ricardoborges.oficial, clica lá no link da bio e vai adquirir esse livro, esse e-book aí, ó, que vai transformar aí os seus resultados. Hein? Muito legal. Reprogramando sua mente, reprogramar o seu cérebro, colocar drives novos aí. Vai lá que vai ser muito legal para você. Você vai ter resultados diferentes. Hein? Gente, nunca foi tão fácil assim para você conseguir transformar a sua mentalidade, para você ter melhores resultados. Olha só, são o quê? São 50 e poucas páginas. Tem muitos exercícios, tem muitas perguntas de reflexão, tem muita coisa bacana para você mudar essa sua mentalidade aí, para você ter resultados melhores, para você reprogramar sua mente, para você colocar drives mentais aí que vai te ajudar a você a transformar sua mentalidade aí para uma coisa melhor. Hein? Vai por mim, vai lá, olha só. Por enquanto você vai lá, você vai clicar lá no meu Instagram, no link da bio, aí ele vai te direcionar para o meu WhatsApp, porque eu coloquei isso hoje lá na plataforma, e a plataforma leva uns dias aí para analisar, para não sei o que, então eu coloquei o link lá para direcionar direto no meu WhatsApp, e eu vou te instruir como que você vai fazer e vou mandar o e-book para você. E quando ele estiver lá na plataforma, você vai fazer isso lá direto na plataforma, então logo já vai estar disponibilizado lá diretamente nessa plataforma, porque ainda não foi liberado, a plataforma ainda não liberou. Então assim, ó, vai lá no meu Instagram, você vai cair no meu WhatsApp e eu vou te direcionar aí para você ter aí o seu e-book para te ajudar a ter uma mentalidade mais avançada, uma mentalidade melhor, trocar esses drives mentais aí que não estão muito legal, trocar um Windows 95 aí pro Windows 11, já está até lançando coisa nova aí já, coisa fina. Muito bem, muito bem. Então vamos falar aqui hoje um pouquinho de perfil comportamental. Foi pedido aí na última aula para a gente falar um pouquinho sobre perfil comportamental. Eu vou dar uma pincelada, porque perfil comportamental, gente, é muito bom, mas é complexo para você aprender. E eu vou dar umas pinceladas aqui, é um pouco complexo, mas te dá uma visão de mundo totalmente diferente. Foi me pedido aqui na última aula. Eu vou dar mais uma pincelada aqui para você sobre perfil comportamental, beleza? Então vamos lá aqui, ó. O que é perfil comportamental? O perfil comportamental, gente, é o que indica a maneira e a postura adotada de uma pessoa diante de determinados estímulos. Então, quando acontecem determinadas coisas, determinadas pessoas se comportam de um jeito e outras se comportam de outro jeito. Ou seja, como determinadas pessoas se comportam diante de determinados estímulos. Em outras palavras, é a forma de compreender e identificar qual será a reação de uma pessoa diante de uma situação específica. Isso é o conceito de perfil comportamental, tá? Para a gente entender isso, eu vou dar uma pincelada aqui para vocês. Então assim, ó, quando falando de perfil comportamental, nós temos que entender de onde vem esse tema, como que surgiu e por que surgiu. Então, a análise de perfil comportamental é uma ferramenta que surgiu a partir da metodologia DISC. A metodologia DISC é uma metodologia, uma ferramenta, né, na realidade, que mensura os pontos fracos e os pontos fortes de colaboradores. Isso foi direcionado para colaboradores, para empresas ou para pessoas também.
para auxiliar os gestores, né, no momento de alinhar o perfil profissional com os objetivos da empresa para alcançar melhores resultados. Olha, todo mundo busca melhores resultados. Todos nós buscamos melhores resultados, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Então, basicamente é isso, para buscar e alinhar o profissional com a empresa, para alinhar os objetivos da empresa com os objetivos do profissional. Mas serve também para muitas outras coisas. Profissionalmente falando, eu vou trazer aqui algumas partes técnicas. Hoje é muito utilizado para quê? Para fazer contratações, ou seja, você traça o perfil do profissional que você está querendo, que você precisa lá para a sua empresa. Daí a gente faz o teste de perfil comportamental com um grupo de pessoas e consegue filtrar ali o melhor profissional para aquele cargo que foi selecionado. Certo? Então, nas empresas, também nós podemos rodar o teste de perfil comportamental para saber se os profissionais lá daquela empresa estão lá nos seus devidos cargos. Que às vezes você coloca um executor trancado dentro de uma sala, lá no fundo da sua empresa, e o executor, o cara não vai fazer o trabalho dele bem feito. Por quê? Porque não é um cara de ficar preso dentro de uma sala lá no fundo. Quem é o cara de ficar preso na sala lá no fundo, que geralmente são contadores, são gente que mexe com financeiro, que tem o perfil comportamental de quê? De analista e planejador. Analista e planejador são pessoas que gostam de números, pessoas que gostam de trabalhar sozinho, gostam de trabalhar mais centrado. Os executores são pessoas linha de frente, são líderes. Os comunicadores são mais vendedores, são pessoas da área de venda, que gostam de comunicar, que gostam de falar, que gostam de estar no meio de gente, que gosta de gente. O analista e o planejador, por exemplo, não gostam muito de contato com pessoas. Aí você vai colocar um analista, por exemplo, para trabalhar no call center. O cara não gosta de conversar com gente, ele gosta de tratar com números, ele gosta de mexer no computador, ficar lá na salinha lá no fundo. Então tem esses pormenores que a gente precisa de entender para poder contratar a pessoa certa. E dentro da sua empresa também dá para você fazer um teste de perfil comportamental com todo mundo para saber se aquelas pessoas estão dentro dos cargos corretos, estão correspondendo o que o cargo exige, o que eles precisam melhorar e se efetivamente querem e conseguem melhorar dentro daquela expectativa da empresa, né? E do cargo que o cargo está exigindo dele. Se eles estão exercendo atualmente, né, dentro da empresa aquilo que precisa ser feito. Serve para isso também. Análise de perfil comportamental. Então serve para a contratação, serve para você saber se as pessoas, os seus funcionários estão bem engajados dentro dos seus cargos, devidos cargos, o que eles precisam de melhorar, como que está a liderança. Então, quando a gente entende de perfil comportamental, você passa o quê? A se conhecer melhor, a conhecer o outro melhor, sabe por que você se comporta de determinada maneira, sabe por que o outro se comporta também de determinada maneira. Isso vai facilitar muito a sua vida no contexto geral. No contexto geral, tanto sua vida pessoal quanto sua vida profissional, lá dentro da empresa, da sua empresa, ou da empresa que você trabalha. Até nas vendas, como eu disse agora há pouco. Nós podemos utilizar do perfil comportamental para você saber lidar melhor com o quê? Com o seu cliente. Nós vamos entender isso aqui um pouquinho melhor aqui, ó. Então, por exemplo, quando você entende perfil comportamental, você vai tratar o seu cliente, você percebe que o cara é muito rápido, que o cara é muito agitado, que você quer explicar para ele as coisas, ele quer ir direto no preço do negócio, o que isso aí vai me trazer de vantagem. Então, um cara desse é o quê? É um perfil executor. Então, uma pessoa executora, você não pode tratar ela como analista. O analista, ele gosta de ler tudo. Conta a história todinha para mim, do início até o final. Planejador, mais ou menos a mesma coisa. Aí você vai para o executor gosta da coisa resumida, faca na caveira, objetivo e vamos aqui. O que é? Quanto que custa isso aí? Como é que é esse negócio aí? O que isso aí vai me trazer de vantagem? E daí você lida com um cara desse aí, ou com um cliente desse aí, você vai achar que o cliente é sem educação, que o cliente, o cliente nem quis me ouvir, o cara é sem educação. Então não é, porque você que não soube tratar ele da forma que ele precisava de ser tratado.
Então, por isso é interessante você conhecer de perfil comportamental. Então, vamos lá aqui, ó. Gente, hoje, mais de 70% das pessoas, elas estão satisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque estão no lugar errado. Mais de 70% das pessoas estão satisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque é um comunicador, aí o cara é comunicador, gosta de gente, gosta de conversar, gosta de contar história. Você tem que colocar um cara desse aonde? Para tratar com pessoas, para tratar com vendas, para tratar nessa área com o público. Aí você pega um cara desse, comunicador, joga ele lá dentro do financeiro para ir mexer com números. Vai dar certo? Ele vai ter um esforço muito grande para estar ali naquele negócio. Daí entra nesse percentual que 70% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque você talvez tenha errado também na sua contratação. Você não fez um teste de perfil comportamental com a pessoa para saber o perfil dela que esteja na frente. Aí a pessoa é uma comunicadora, você vai, gostei dessa pessoa, gostei, bacana, toda a vida e tal, e coloca ela lá para trabalhar na contabilidade. Um tagarela dentro da contabilidade desconcentra todo mundo. E esse cara seria bom ali na venda. Ah, mas ele tem contabilidade, mas ele também está errado, está fazendo coisa que não está dentro do perfil dele. Gente, nós temos os 4 perfis comportamentais, mas a gente tem um que é linha de frente. O segundo é o que está junto com o primeiro. Eu estou explicando aqui de forma que você entenda mais facilmente, porque se a gente explicar de forma técnica, você não vai entender. Nós temos os 4 perfis comportamentais. E daí, se você entende perfil comportamental, você conhece e sabe a hora que você precisa de cada um daqueles perfis comportamentais que você tem, você vai saber a hora de você usar o seu executor, você vai saber usar a hora de você usar o seu analista, você vai saber a hora de você usar o comunicador. Eu, por exemplo, não sou comunicador, mas eu comunico. Essa hora aqui agora é a hora de eu comunicar. Eu sou analista planejador. Eu gosto muito das coisas organizadas. Eu sou aquele cara que, se eu trabalhar o dia inteiro lá no finalzinho do corredor, virado para a parede, com o computador ou mexendo com números, eu trabalho tranquilamente. Mas vai colocar um comunicador ou um executor para fazer isso. A pessoa vai trabalhar, vai se esforçar muito mais e a produtividade vai ser baixa. Por isso que mais de 70% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Por quê? Porque não estão no lugar que ela precisa de estar. Não escolheram aquele cargo ou aquela profissão que ela precisa de estar. Gente, isso são pesquisas recentes. Ainda tem gente aí assim, ó, trabalhando em determinadas coisas que não gosta de fazer aquilo. O que está lá? Então a produtividade dessa pessoa, você acha que vai ser 100%? Não vai. Então, ó, mais de 60% dos problemas no trabalho estão relacionados ao quê? Ao problema de quê? De relacionamento. A problema de comportamento. Comportamento. Contrata-se pelo currículo e demite-se pelo comportamento. É emocional, tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com perfil comportamental. Quase 90% das empresas ou das organizações demitem por uma simples razão, por questões de atitude e comportamento, e não pela competência do profissional. O profissional tem muitos conhecimentos técnicos, mas na maioria das vezes não possui inteligência emocional. Não sabe se comportar. Não possui inteligência emocional para lidar com o quê? Com a pressão do dia a dia. E atitude e comportamento está ligado ao quê? Ao emocional. Ao emocional. Não é pela competência só profissional. É pelos conhecimentos. Não só pelos conhecimentos técnicos. É pelo conhecimento de comportamento. De perfil comportamental. Então, é simplesmente emocional. 95% está ligado ao que é o emocional. Ligado à inteligência emocional. Ligado a comportamento. Por isso que é importante você entender de perfil comportamental também. Então, pessoal, a ferramenta utilizada aqui no Brasil, por exemplo, é o Profile, que tem o mesmo formato do DISC, só que com nomes diferentes. No DISC,
nós temos lá algumas nomenclaturas, né? Os nomes utilizados lá fora do Brasil, que tem a ver com as letras, né? D-I-S-C, DISC, né? O D de dominante, o I de influente, o S de estável, como está em inglês, né? Tem a ver com estabilidade, e o C de cautela, de conformidade. O que representa para nós aqui é o dominante, aqui para nós é o executor, o influente é o comunicador, o estável seria o planejador e o cauteloso seria o que? O analista. Seria aqui para nós o analista. Então o profile, nós temos os 3 perfis comportamentais: executor, comunicador, planejador e analista. Executor, comunicador, planejador e analista. São os 4 perfis comportamentais. Muito legal. Então vamos lá. Ó. Então quem foi o criador dessa ferramenta? O William Moulton Marston, que foi também o criador da personagem. Vocês lembram aí, ó, o personagem Mulher Maravilha? Esse cara aí, ó, americano, que foi William Moulton Marston, que foi também o criador da personagem Mulher Maravilha. E também ele escreveu um livro aí maravilhoso, famosíssimo aí nessa área de perfil comportamental aí, que são, o livro chama As Emoções das Pessoas Normais. As Emoções das Pessoas Normais. Recomendo aí. Muito bom esse livro. Quem puder ler vai se impressionar. É uma leitura maravilhosa. Então, ó, são os 4 perfis comportamentais presentes em todos nós, em todos os colaboradores da empresa, em todas as pessoas. A predominância de um deles reflete uma série de tendências comportamentais. Então, ó, a pessoa que é executora, por exemplo, então eu vou falar aqui para vocês aqui algumas características das pessoas que são executores. Os executores são pessoas enérgicas, autoconfiantes, competitivos, que gostam do quê? De desafios. Esses são o perfil dos executores. Os comunicadores são pessoas o quê? Persuasivas, entusiasmadas, otimistas, relacionáveis, gosta de gente, conversa com todo mundo. O comunicador, ele chega numa festa aqui, daqui a pouco ele sabe o nome de todo mundo, conversa com Deus e o mundo. Os analistas e os planejadores ficam ali no cantinho, batendo papo ali, quietinho, quase não conversa com os outros. Os executores é a mesma coisa, sai conversando com Deus e o mundo. Então os comunicadores são pessoas persuasivas. Você vai trazer para a área de vendas quem? As pessoas mais persuasivas, as pessoas mais entusiasmadas, otimistas, relacionáveis. Os executores é gente mais para a linha de frente, que são pessoas mais autoconfiantes, competitivas, gostam de liderança. Os planejadores são profissionais do quê? Estáveis, pacientes, que têm muito ritmo de produção constante e são mais o quê? Conservadores. Você já viu o que? Contador, gente que mexe com número. Tem que ter paciência. Você vai mexer um executor, por exemplo, para poder ser um contador, o cara não aguenta ficar parado, tá nego doido. E os analistas são os colaboradores mais preciosos, né? Detalhista, gente que gosta das coisas organizadas, dirigente, detalhista, focado. Então são os analistas. Então você precisa de contratar pessoas aí para sua empresa, você deve fazer um teste de análise comportamental. Para quê? Para você contratar as melhores pessoas para poder trabalhar aí nos cargos devidos. Porque cargos, dependendo do cargo, você não pode colocar determinados perfis comportamentais naquele cargo. Por quê? Ah, Ricardo, mas você acha que vai dar errado? Não que dê errado, mas a pessoa que não está devidamente qualificada para determinados cargos, não é qualificação só técnica de conhecimento, não. É qualificação do perfil, porque igual eu acabei de explicar aqui agora, a pessoa que é comunicadora, você colocar ela lá no finalzinho do corredor, ela vai ficar, ela tem alguns conhecimentos técnicos, ela vai ficar, mas o esforço que ela vai fazer vai ser muito grande para dar o resultado que você precisa. Que ao passo que se você contratasse uma pessoa analista ou um planejador para trabalhar naquela salinha lá do fundo, ou para trabalhar com a contabilidade, ou para trabalhar com o financeiro, ou para trabalhar mais focado, aquela pessoa vai te dar uma produtividade muito maior.
Então, para isso é que serve o perfil comportamental também. E na sua casa, o que o perfil comportamental resolve aí na sua casa, Ricardo? Você compreende mais os seus filhos, você compreende mais a esposa compreende mais o marido, sabe que o perfil daquela pessoa é exatamente daquele jeito. Eu tenho uma filha aqui, por exemplo, que ela é comunicadora, e eu tenho uma outra que é analista. E a minha esposa é executora. A executora tem uma tendência em fazer as coisas diferente da comunicadora e diferente da analista. A minha filha, por exemplo, que é analista, ela precisa de acordar mais cedo que a outra comunicadora. Porque a comunicadora, o perfil dela é light, ela gosta das coisas tranquilas, vamos lá, e tá tudo bem, vamos conversar, e beleza, e acorda, e ela já tem a calça dela ali, a calça que ela deixou ontem ali, ela já veste aquela calça, escolhe uma blusinha ali qualquer, põe, tá tudo bem, e sai. Com 10 minutos, 5 minutos ela arruma. A analista, eu quero que a analista, que a minha filha analista seja igual a comunicadora. Aí, ó, tá vendo? É rapidinho, ela arruma, e você fica aí demorando, e não sei o que. Eu tenho que entender isso. Quando eu entendo de perfil comportamental, eu ajudo as minhas filhas nesse sentido, eu entendo ela. Aí eu tenho que acordar a analista mais cedo um pouquinho, porque a analista, ela vai querer colocar a roupa em cima da cama, vai olhar se uma peça combina com a outra, se tá tudo certinho, vai testar o tênis, vai colocar o tênis no pé, não ficou legal, tira, põe o outro e vai pôr a meia, não, essa meia não ficou legal, não combinou. Ela precisa de mais tempo. É o perfil dela. Ela tá errada. Você quer mudar ela? Ela nasceu com esse perfil. Ela tem uma tendência muito grande de ser assim. Quando você entende disso, o que vai acontecer? Você vai ter mais paciência. Você vai entender melhor a pessoa. A executora é uma pessoa que passa por cima de tudo. Você está conversando aqui, ela está fazendo 3 coisas de uma vez. Você está conversando com a pessoa, ela está no telefone, digitando alguma coisa aqui e não está prestando muita atenção naquilo que você está falando. Tem isso. E quando você conhece o perfil comportamental, você entende, opa, peraí, a executora, o que eu tenho que fazer? Parar na frente dela e chamar a atenção dela para mim, para ela prestar atenção naquilo que eu estou falando. E quando eu for falar com ela, eu tenho que ser uma pessoa rápida, objetiva, e falar aquilo que precisa ser falado. Eu não preciso ter que ficar enrolando, ou falando detalhes de muitas coisas que eu preciso de falar, porque a executora gosta da faca na caveira. Tem que ser coisa rápida, sucinta e objetiva. Você aprende a trabalhar isso dentro da sua própria casa. E quando você entende disso também, você aprende a trabalhar isso lá no seu trabalho. E quando você entende disso também, você aprende a trabalhar isso lá fora, quando você está mexendo com vendas. Você aprende a enxergar isso no seu cliente. E você enxergando isso no seu cliente, o seu resultado vai ser o quê? Muito melhor. Porque você não vai pegar aquele scriptzinho que você tem e tratar todo mundo igual do mesmo jeito. Vai? Não vai. Por quê? Porque você entende perfil comportamental. Se você entender de perfil comportamental, os seus resultados vão ser diferentes. Pegou esse código aí? Muito legal, né, gente? Então eu dei uma pincelada aqui para vocês sobre perfil comportamental também, que está dentro da inteligência emocional também. Então, gente, vamos lá, ó. Dei uma pincelada aí nesses perfis comportamental. É mesmo para vocês terem aí um certo conhecimento técnico, né, de como que é cada perfil. Todos nós temos os 4, só que temos um predominante, que é a linha de frente. Eu falei aqui com vocês. Então, quando você faz o teste de perfil comportamental, vai sair lá no teste de perfil comportamental qual que é o seu perfil predominante e qual que é o seu intermediário. Os outros 2 são adjacentes, que você também pode trabalhar isso dependendo do cargo que você tiver para você virar esse perfil comportamental para aquilo que você precisa. Então, ó, qual que é o seu predominante? Um segundo intermediário que atua junto com também aquele primeiro. E os outros 2 são mais fracos e atuam na atuação ali adjacente, né? Mas temos os 4 perfis comportamentais. Utilizar eles aí no seu dia a dia é extremamente importante. A gente já usa em tempo integral. Só que você tem que entender de perfil comportamental para você saber a hora de você usar da melhor forma possível. Então, quando temos equilíbrio nos 4 perfis aí, é muito melhor, né? É uma pessoa top de linha aí, ó.
Então aprendemos a usar cada um no seu devido momento. Saberemos utilizar, né, os pontos fortes de cada um deles aí nos momentos certos. Por isso é importante a gente aprender sobre perfil comportamental. Depois eu vou trazer aqui numa aula dessa aí, porque o tema ele é muito extenso, então eu dei uma pincelada aqui mesmo para poder trazer. Agora, minha esposa, a Margarete, tem um curso aí de análise comportamental, né, formação em analistas comportamentais, que ela vai começar aí a divulgar também mais para frente aí, há pouco tempo aí, nós vamos trazer esse tema aí à tona. Ela também é uma especialista nesse assunto aí, ó. Já tem um curso online montado e estruturado para essa finalidade. É muito legal, gente. Vocês vão ter aí essa oportunidade de conhecer e fazer esse curso aí, ó, através do Instituto Amplidon, o nosso Instituto de Desenvolvimento Humano, que nós temos aí já. Você vai sair aí, você vai poder sair aí na frente com perfil comportamental. Nós vamos já colocar a data aí, daqui a pouco, da formação em análise comportamental aí para vocês. É muito importante. Tem gente aqui que já fez já análise comportamental lá. A Ione tá aí, a Ione já fez também. Teve mais gente aí que fez, não sei aqui especificamente. Muita gente aí já fez essa análise de perfil comportamental aí do Instituto Amplidon. Então a análise de perfil comportamental é muito importante, principalmente para quem trabalha aí com RH, então é extremamente importante. É uma ferramenta que facilita muito a vida do RH da empresa, viu? Então tá aí, ó, mais alguns aprendizados para você ter uma vida cada vez melhor, hein? Estou trazendo aqui para vocês inteligência emocional com perfil comportamental, hein? Muito legal. Entregamos aqui um pouco mais de conteúdo sobre o poder da inteligência emocional. Muito legal, pessoal. Muito bem. Então já estamos indo aqui, caminhando mais para o final dessa aula maravilhosa de inteligência emocional. Eu espero então aí ter contribuído mais um pouco, mais uma vez com você aí sobre esse tema maravilhoso e com códigos importantes aí sobre inteligência emocional. Foi muito bom ter compartilhado aqui com vocês desses momentos aí maravilhosos. A Alan chegou aí, Zé Geraldo, Bruno. Já estão chegando aí no finalzinho da nossa aula. Depois você volta lá, a aula vai ficar gravada. Então vamos levar essa mensagem aí para mais pessoas aí que queiram se desenvolver aí com a inteligência emocional, hein? Compartilha essa aula aí de hoje aí com alguns amigos seus. Vai lá, faz um comentáriozinho depois que terminar a aula aqui. Vai lá, faz um comentáriozinho aí, o que você achou dessa aula de hoje. E manda aí alguns aviãozinhos aí para essa galera aí que você acha que merece um pouco mais de conhecimento aí sobre inteligência emocional, hein, gente? Muito legal. Então vamos aqui pro encerramento da nossa aula de hoje com esses conteúdos maravilhosos aí que eu deixei para vocês, hein? Valeu, pessoal. Muito bem, até semana que vem. Semana que vem tem mais, hein? Um grande abraço a todos vocês aí e tamo junto. Até depois do fim. Tchau, gente. Um abraço.